Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Maquésia Furtado, eu sou professora de Sociologia num cursinho pré-vestibular. Também sou cientista social formada pela Unir e sou mestranda em Psicologia. Então, assim, eu quero dizer primeiramente que eu estou muito feliz de compartilhar esse conhecimento aqui com vocês, de compartilhar um pouco dessa caminhada, né, que nós teremos. É, eu também sou filha de cursinhos populares, né? Entrei na Unir como alguém que veio, né, dos cursinhos populares. E assim, toda essa caminhada ela é muito árdua, mas também ela é muito gratificante, tá? Então, dessa forma, eu quero dizer assim que a sociologia é uma grande ciência, né? Porém, ela é um pouco negligenciada. E por conta disso, muitas pessoas acabam não tendo o conhecimento necessário de sociologia para compreender a sociedade, né? Porque a sociedade ela tem regras sociais. Então, eu quero fazer esse convite a você para a gente estar aqui junto, compartilhando um pouco, né, dessa história, dessa experiência em sociologia, né, dos conteúdos sociológicos. A nossa aula ela está dividida em 8 aulas, tá? Eu darei as primeiras 4 aulas, que serão um pouco sobre a sociologia clássica, tá? E aí, em seguida, depois que eu terminar essas 4 aulas, vocês terão a sociologia mais contemporânea, né? Trazendo um pouco mais de conteúdos que são mais do nosso dia a dia. E aí vocês terão aulas com outra professora que também é graduanda em Ciências Sociais, tá? E é isso, galera. Então, eu espero que a gente possa compartilhar juntos. Eu quero dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer eventualidade que vocês, né, queiram se informar, queiram buscar aqui comigo, ok? Então, vamos lá? Eu pensei numa aula assim, uma aula mais informal, meio que em tom de conversa, tá? Então, hoje nós iremos aprender um pouco, né, alguns conceitos dos sociólogos clássicos, tá? Como eu falei para vocês, a sociologia ela é uma grande ciência. Ela é uma ciência que traz muitas informações, ela também tem a sua complexidade, assim como as ciências naturais, as ciências exatas, então a gente não deve negligenciá-la, não é mesmo? Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela funciona com a ajuda de todos, né? Então, se as pessoas não souberem o que está acontecendo na sociedade, fica meio difícil a gente viver em sociedade, viver em grupos, né? Então, eu convido vocês a pensar a sociedade como um grande organismo. Imagina um organismo, né? O corpo humano, por exemplo. Nós temos cabeça, temos mãos, temos pernas, temos pés, e assim é a sociedade. A sociedade é como se fosse um grande corpo, que a junção de vários grupos, né, que formariam os órgãos, por exemplo, que dá toda a complexidade da sociedade, tal qual o corpo humano, não é mesmo? Então, a sociologia, com esse nome, sociologia, não é tão distante da nossa realidade, tá? Na verdade, o fazer sociológico, sim, pensar as regras sociais, pensar como a sociedade se organiza, isso é muito antigo, né? Tão antigo quanto a própria humanidade. Porém, a sociologia, com o nome de sociologia, ou seja, sócio, sociedade, logia, estudo da sociedade, ela só vai começar a se desenvolver lá no século XIX, com um filósofo chamado Auguste Comte, né? Ou Auguste Comte, em francês, né? Eu não sei falar francês, então eu falo Auguste Comte, tá? E esse cara, esse filósofo, ele pensava a sociedade como como se fosse um corpo que precisa evoluir. Lembra que eu falei a ideia do corpo, a ideia de organismo? Então, ele acreditava
que o homem, lá o homem da pré-história, né, aquele homem que explicava tudo por meio do sobrenatural, por meio né, das explicações míticas e por meio de todas essas explicações não científicas, o Augusto Comte dizia que as sociedades que explicam, né, toda a organização social, todos os fenômenos sociais e naturais por meio do sobrenatural, ele chama de sociedade teológica. Né? Ele chama de sociedade teológica por quê? Porque você explica as coisas com base em Deus, né? Ou nos deuses, por exemplo, na Grécia Antiga. Vocês lembram? Vamos pegar aqui um pouquinho da história. Vocês lembram? Na Grécia Antiga, se chovia, era porque o deus ou a deusa estavam chorando, né? Se Zeus emitia aqueles raios, era porque ele estava com muita raiva, né? E assim essas sociedades explicavam os fenômenos, né? Então, por exemplo, as sociedades indígenas, ainda hoje, elas são sociedades que explicam, né, no seu folclore, explicam as coisas míticas, né, de forma mítica. Então, segundo Augusto Comte, esse seria um exemplo de sociedade com estado teológico, né, com uma sociedade teológica. E o Augusto Comte, gente, ele dizia que as sociedades, as pessoas, os grupos humanos que explicavam as coisas dessa forma, estavam num estágio evolutivo um pouco atrasados, né? Por que eu falei estágio evolutivo? Gente, é importante a gente lembrar que no século XIX, todas as ciências, né, a própria ciência em si, ela estava muito envolta das ciências exatas, das ciências naturais. A teoria do Darwin, por exemplo, né, de evolução, dos organismos, dos seres viventes da Terra, essa teoria ela estava muito em voga, né? Estava muito no auge. Então, todas as ciências queriam explicar as coisas por meio da evolução. E o Augusto Comte, ele era um cientista, ele era um filósofo, né? Ele também era um físico, um matemático, então ele trouxe isso para a sociologia, ok? Então, quando o Augusto Comte ele traz esses conceitos para a sociologia, ele quer aproximar a sociologia das ciências naturais, das ciências exatas. E é por isso que o primeiro nome, na verdade, da sociologia não foi sociologia, foi física social, né? Foi o próprio Augusto Comte que deu esse nome para a sociologia, tá bom? Então, só abrir esse parêntese aqui para que a gente possa dar continuidade e vocês possam entender por que na sociologia tem muitos termos que são parecidos, por exemplo, o termo Estado, né? O Estado teológico, né? O Augusto Comte ele tem uma teoria que se chama Teoria dos Três Estados, que eu vou já explicar para vocês o que é, tá? Então, assim, cada teoria dessa, cada estado, na verdade, se refere não a um estado federativo ou um estado, sei lá o quê, mas ao estado, ao estágio de desenvolvimento em que a sociedade se encontrava. Sabe os estados físicos da água, sólido, líquido, gasoso? Para o Augusto Comte, a sociedade também teria seus estados, tá? Então, é dessa forma. Então, voltando aqui lá nas sociedades com estado teológico, seriam essas sociedades que explicam as coisas por meio do sobrenatural, da explicação não científica, da explicação mítica, né? E aí, segundo Augusto Comte, essas sociedades ainda estavam num processo evolutivo muito inferior. Elas precisavam evoluir, tá? E para evoluir, elas precisavam de ciência, tá? É a ciência que permite que uma sociedade evolua. Por exemplo, hoje em dia, a gente pensa em desenvolvimento, progresso, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa o quê? Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Não seria a tecnologia? Então, tecnologia
vem da ciência. Quem produz a tecnologia são os cientistas, né? Todas as tecnologias que nós temos hoje no nosso dia a dia, um dia lá atrás foram desenvolvidas dentro de uma universidade, dentro de um centro de pesquisa, e é por isso também que as pesquisas, né, as universidades são tão importantes, porque tudo ao nosso redor, esse computador que aproxima nós, né, todos os nossos itens do dia a dia, celular, televisão, né? Tudo isso é tecnologia que um dia foi testado, foi inventado, foi criado num centro de pesquisa. Tá bom? Então, o Augusto Comte ele dizia que para uma sociedade evoluir, ela tinha que ter ciência, tinha que ter tecnologia. Beleza, gente? Então, dessa forma, quanto mais tecnologia tivesse uma sociedade, mais ela poderia progredir, ok? Então, as sociedades teológicas não tinham progresso, não tinham ciência, não eram evoluídas, tá? Só que ele acreditava que existiam sociedades que mesclavam as duas coisas, um pouco da ciência com um pouco das explicações sobrenaturais, das explicações míticas. E aí ele dizia que a sociedade estava ali no meio termo. Então ele chama isso de sociedades com estado metafísico, ok? Metafísico por quê? Porque mistura as duas coisas. Meta significa metade, né? Então, metafísico quer dizer sociedades que têm alguma explicação sobrenatural, mas também já tem uma explicação mais lógica, mais científica das coisas. Por exemplo, aqui na nossa região norte, a gente costuma ter algumas explicações meio sobrenaturais para as coisas, né? Por exemplo, quando alguma coisa nossa some, a gente fala assim, foi o Saci que pegou, né? E aí, ou então quando a gente vê, por exemplo, a sandália da mãe virada do lado contrário, né? Aí a gente já vai lá, automaticamente já pega a sandália da mãe e desvira, que é para a mãe não morrer, né? Assim, eu não sei com vocês, mas na minha época, né, na minha geração, a gente foi criado desse jeito. E, claro, isso não tem fundamento científico nenhum, né? Mas a gente faz porque a gente acredita, né? Tem uma explicação sobrenatural, tem uma explicação mítica, não é mesmo? Então tá. Então essas são as sociedades, né, com estado metafísico. Professora, isso quer dizer que a nossa sociedade aqui da região norte é metafísica? Sim, é metafísica, porque a gente tem explicações lógicas, explicações científicas e explicações não científicas, explicações mitológicas, baseadas em lendas, em fantasias. Ok? Só que, para o Auguste, isso ainda não era uma evolução total. Já era um pouco de evolução, porque tem um pouco de ciência, né? Mas para ele, uma sociedade só consegue alcançar o estágio maior, que aí então seria o estágio positivo, por meio da completa explicação científica. Nada, absolutamente nada, pode ser explicado dessa forma. Por exemplo, quando eu falo assim, gente, manga, né? Suco de manga com leite faz mal. Aí você fala assim, mas por que, professora? Aí eu vou explicar de uma forma científica. Olha, faz mal porque o leite vai, né? Eu não sei química, gente. Então, digamos, o leite vai reagir com a manga e não sei o quê. Mas se eu chegar e falar assim para você, olha, não come leite com manga porque vai acontecer alguma coisa aí, é meio que no senso comum, sabe? Então, pro Augusto Comte, isso aí não era legal. Eu tenho que explicar as coisas de uma forma lógica, de uma forma científica, tá? De uma forma racional ou de uma forma positiva. Esse positivo, quando eu falo aqui, não é positivo no sentido legal, tá? No sentido positivo, mas positivo significa racional. Beleza, gente? Então a gente pode ver muitas coisas que o Augusto Comte contribuiu aqui para as nossas vidas. Até hoje a gente tem muita coisa da teoria do Augusto Comte,
como por exemplo a nossa própria bandeira, né? A nossa bandeira do Brasil está escrito o que lá? Ordem e progresso, exatamente, ordem e progresso. Então, para o Auguste Comte, uma sociedade só é evoluída se houver ordem, se houver ciência, se houver progresso. Tá? E é por isso que esse lema dele, né, essa teoria, essa ideia dele, vai influenciar muitos militares brasileiros. Tá? A nossa sociedade, ela acredita que a tecnologia, a ciência, vai nos trazer progresso. Ok? Então a gente chama isso de pensamento positivo, pensamento positivista, né? No sentido da teoria do Comte. Beleza, gente? Então, resumindo, assim, fazendo uma síntese da ideia kantiana, é basicamente isso. É a teoria dos três estados, tá? Ele tem uma ideia de que a ciência, ela só progride, ela só avança, só evolui com tecnologia, com ciência, com explicações racionais, ok? E o Auguste Comte, ele vai morrer lá no século XIX e vai deixar o seu legado. Ele dá o ponto de partida para outros sociólogos vierem, né, posteriormente e continuar esse pensamento. Acontece que nem tudo é tão assim tão simples, né? Porque na verdade a sociologia faz a gente questionar e alguns sociólogos vierem questionar essa própria sociologia do Comte. Então, o Comte, o primeiro que vem depois do Comte, né, que seria um sociólogo que, na verdade, ele é considerado o pai da sociologia, que é o Durkheim, Émile Durkheim. Ele é considerado o pai da sociologia e não o Comte, porque o Comte ele só cria o nome sociologia. Ele cria essa teoria dos três estados, porém ele não diz assim, olha, sociólogo, como que tu vai compreender a sociedade, tá? Então, o Durkheim, ele pega a ideia do Comte e começa a trabalhar nela. Ele começa a trazer novos conceitos, novos métodos, tá? E aí ele, na sua obra chamada As Regras do Método Sociológico, ele vai colocar tintim por tintim o que o sociólogo deve fazer. E assim é que nasce uma ciência. Uma ciência, então, ela só existe quando ela tem método, né? Método lógico, método racional, ok? Então, o Auguste Comte deixou essa ideia e o Durkheim vem e começa a trabalhar em cima dela. E o Durkheim, ele também é positivista, então, né, porque ele acredita que uma sociedade só se desenvolve com tecnologia, porém ele acredita que uma sociedade só se desenvolve com educação, né? Então, é a educação que pode proporcionar essa mudança na sociedade, ok? Então, o Durkheim, ele vai permear aí entre o progresso, a ciência e também a educação. E ele vai dizer assim, olha, uma sociedade, ela é como um corpo. Lembra que eu falei lá no início que a sociedade é como se fosse um corpo? Imagina um corpo que um órgão não funciona direito. Se a minha mão não funcionar direito, eu vou ter dificuldades, né? Eu posso não comprometer o corpo todo, mas com certeza, de alguma forma, eu vou ter limitações. Então, o Durkheim, ele falava assim, olha, a sociedade, para ela evoluir, para ela continuar evoluindo, é preciso que todos os órgãos, né, todo o corpo, todos os grupos sociais possam estar funcionando direitinho, fazendo o seu trabalho direitinho. Tá? Então, o que era o corpo para o Durkheim? O corpo era a sociedade e os órgãos eram os grupos sociais, as divisões de trabalho. Por exemplo, eu sou professora. Se eu não fizer meu trabalho como professora de direito, vocês, alunos, que serão os futuros profissionais, vocês terão dificuldades, né? E assim, daí vai sair um médico, vai sair um engenheiro, vai sair um outro professor, né? Mas se eu não fizer meu papel direitinho, vocês vão ser prejudicados. Então, Durkheim falava assim, olha, cada classe social, cada grupo social vai ter que trabalhar direitinho para poder essa sociedade progredir, para ela se desenvolver bem, ok?
Então, era isso. Essa é a ideia de corpo do Durkheim. Tá? A ideia de sociedade dele era que as pessoas, os grupos sociais, as classes sociais pudessem fazer seu trabalho de uma forma satisfatória. Ok, gente? Então, o Durkheim dizia assim, olha, a sociedade, ela existe, né? Existem certos padrões na sociedade que são comuns, né? Que todo mundo tem que passar por esse padrão, né? Então, algumas atitudes nossas, algumas práticas, elas são padrão, né? Por exemplo, estudar. Estudar é uma coisa padrão, é uma prática padrão, porque todo mundo na nossa sociedade tem que estudar, não é mesmo? Então, assim, o Durkheim, ele vai chamar isso de fato social. O que seria o fato social, então? O fato social seria as nossas práticas, as nossas ações do dia a dia, né, cotidianas, que são baseadas na sociedade em que a gente vive. Professora, como assim são baseadas na sociedade que a gente vive? Por exemplo, se você, aluno, aluna que está aí do outro lado da tela, nascesse, ao invés do Brasil, nascesse na Alemanha, ou nascesse no Japão do século XV, será que você estaria fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje? Muito provavelmente não. Talvez se você tivesse nascido na Alemanha no mesmo ano, talvez sim. Mas você poderia estar fazendo coisas diferentes. Por exemplo, aqui a gente comemora o 7 de setembro, né? Em outros lugares não. Aqui a gente gosta muito de carnaval. Em outros lugares não é tão assim, né? Então, provavelmente as suas práticas sociais, elas mudariam de acordo com a sociedade em que você vive. Se você tivesse nascido ao invés de, né, no século 20, 21, você tivesse nascido lá no século 10, você teria outra mente, outra cabeça. Então, o Durkheim, ele fala que os fatos sociais, eles moldam a sociedade, eles moldam o indivíduo. Então, eu, enquanto indivíduo, eu tenho escolhas individuais? Tenho escolhas individuais. Por exemplo, eu escolhi ser professora, né? Escolhi estar aqui com vocês, inclusive. Mas outras escolhas não são individuais, elas são coletivas, elas são feitas em grupo, né? Então, por exemplo, a gente chega numa determinada época da vida, né, que nos é cobrado estudar para fazer faculdade. Vai você chegar para o seu pai e para sua mãe e falar assim: mãe, pai, eu não quero fazer faculdade. Para alguns pode ser que não seja nada demais, mas para outros, para a maioria das pessoas, eu sei que sim, tá? Porque isso é um fato social, ou seja, isso é um padrão social, se repete em inúmeras famílias, com inúmeras pessoas, tá? Então, isso é o fato social. Um outro exemplo que eu posso dar de fato social é que aí vocês podem entender como uma diferença entre o que é fato social e o que são fatos comuns, fatos normais, né? Escolhas individuais. Por exemplo, digamos que eu escolho pintar minha unha de uma cor, né? Isso não é um fato social porque nem todo mundo pinta a unha dessa cor. Mas pintar a unha é um fato social, por quê? Porque todas as mulheres fazem, né? Ou pelo menos a grande maioria delas. Vocês veem que eu estou sempre generalizando, porque para o Durkheim, quando a gente vai compreender a sociedade, a melhor forma da gente compreender é generalizando mesmo, tá, gente? É por isso que eu estou generalizando. Eu sei que nem toda mulher pinta unha, nem toda mulher gosta de pintar unha, nem toda mulher pode pintar a unha, mas a maioria sim, né? Então a gente pinta a unha, muitas vezes a gente nem sabe por que a gente pinta a unha, mas a gente pinta, né? Porque a gente gosta. Aí, às vezes, você pensa, mas será que, né, a gente pinta porque a gente gosta mesmo? Porque desde sempre a gente foi ensinada, né, enquanto mulher, a gente foi ensinada a isso. Mesmo? Mesma coisa um homem. Um homem tem que gostar de futebol, né? Então, será que ele foi ensinado mesmo a gostar de futebol? Será que foi uma escolha ou será que ele foi ensinado, né?
Então, isso são fatos sociais. E professora, como que a gente distingue o fato social de um fato comum, um fato que não é padronizado pela sociedade? Bom, para a gente distinguir um fato social, o Durkheim fala que a gente tem três formas de distinguir, que é a generalidade, que é aquilo que é geral a todo mundo, né? Ou seja, que a maioria das pessoas fazem. Por exemplo, essa questão da educação. Todo mundo tem que estudar. Inclusive aqui no Brasil é obrigatório, né? Se você não estudar, se o seu pai e sua mãe não te colocar numa escola, eles podem até ir presos, porque é obrigação da família te matricular em algum lugar. Então, generalidade quer dizer porque é geral, a maioria das pessoas fazem, tá? Isso é uma característica do fato social. A segunda característica do fato social é que ele é exterior ao indivíduo, ou seja, não necessariamente o indivíduo teve uma escolha, né? Então, ele pode até escolher sim ou não, mas aquilo vai continuar existindo independente da vontade dele. Por exemplo, casar. Você aí, você quer casar? O que você acha do casamento? É uma escolha sua casar? Você pode me dizer que sim, ou você pode me dizer que não. Isso é uma escolha individual sua. Porém, as pessoas vão continuar casando, independentemente da sua escolha. Entendeu? Então, isso é exterioridade. É aquilo que é exterior a mim, não depende da minha vontade para acontecer. Tá? Então, essa seria a segunda característica do fato social. Já a terceira característica do fato social seria a coercitividade. A coercitividade é aquilo que meio que te força a fazer, tá? Aquilo que, se você não fizer, a pressão em cima de você vai ser muita, né? A força social agindo sobre você, tá? Então, lembra que eu dei o exemplo da faculdade? Se você não fizer faculdade, é uma escolha sua não fazer. Pode até ser uma escolha individual ou não, né? Pode ser que seus pais até já tenham desde cedo te colocado, olha, você vai fazer medicina ou você vai fazer engenharia, né? Você vai ser um advogado, uma advogada, né? Vai ver, eles já até escolheram a profissão por você. Mas a coercitividade é uma força social que obriga a gente a fazer as coisas. Quando eu falo obriga, não é obriga, te amarra no pé das coisas e manda tu fazer. Ou bota uma arma na tua cabeça, vai lá e faz. Não é assim. É porque a força social, ela é tão grande, ela é tão forte, que ela não precisa de nada disso. Ela é invisível, é uma força invisível que faz com que a gente acabe cedendo, né? Então, por exemplo, casamento, educação, você ter, por exemplo, documentos, né? Você não pede para ter documentos pessoais, mas é uma força que age sobre você que se você não tiver, né? Você é um indigente, né? Se você não fizer uma faculdade, você é um vagabundo, uma vagabunda que não faz nada, né? Enfim, gente. Então, essas três características, generalidade, a coercitividade e a exterioridade, são características que ajudam a distinguir o que é fato social, o que é escolha, né? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma coisa que não é fato social. Por exemplo, eu usar óculos, né? Eu uso óculos, eu tenho miopia, né? Embora muita gente também use óculos, mas não foi uma escolha minha, né? Eu uso óculos porque a minha necessidade, né, pede. Então, isso não é um fato social. Agora, fato social seria se eu usasse um óculos que está na moda, né? Aí isso é um fato social, porque todo mundo faz. Independente da minha vontade, tem outras pessoas fazendo. E a sociedade meio que me força a querer comprar aquilo, né? Aquele óculos naquele modelo, etc e tal. Tá bom, gente? Então, isso seria, assim, uma síntese da teoria do Durkheim. E aí, saindo do Durkheim, a gente tem um terceiro sociólogo, né? Um terceiro
clássico da sociologia, que é muito importante. Eu, assim, considero um dos mais importantes pensadores do século XX, tá? Ele já está no século XX, o século XIX já passou, né? Nós estamos aqui entrando no século XX, então, que é o Max Weber. A teoria do Weber, para algumas pessoas, não é uma teoria fácil, não é uma teoria também muito famosa, né? Mas o Weber, ele é um cara que ele acredita que a sociedade, ela, além dela ter padrões, existem poderes, né? Existem formas de você fazer as pessoas fazerem as coisas por meio do uso do poder. Por exemplo, mesmo exemplo aqui da faculdade. Se você não fizer faculdade, o que acontece com você? O que acontece aí na sua vida se você resolve, por exemplo, virar hippie, sair pelo mundão afora, né? O que acontece? Nada? Uma tragédia, né? Então, assim, existem, né, para o sociólogo Max Weber, existe poderes, porque, por exemplo, se você é uma pessoa que ainda depende dos pais para viver, os pais exercem um poder sobre você. Quando você entra na faculdade, você tem que respeitar a figura do professor, né? Até mesmo na escola também, embora, né, isso esteja mudando um pouco, o professor já é aquela pessoa que não tem mais tanto poder assim, né? Mas ainda assim ele exerce um poder sobre você, nem que seja por meio da nota, né? Por meio da prova, de alguma forma ele vai exercer poder na tua vida. Então, o Weber, ele diz que existem formas de poderes. Na verdade, existem 3 formas de poder, né? Existe o poder tradicional, o poder legal e o poder carismático, né? Então, assim, existem pessoas que podem te influenciar apenas por meio do carisma, podem te influenciar a fazer coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito legal e aí eu quero fazer você ir passear comigo no shopping, né? Aí eu falo, vai, por favor, vem passear comigo no shopping, né? Ou então começa a fazer draminha. Ai, por favor, vem passear comigo, porque senão eu vou ficar sozinha, eu vou ficar triste. Isso é um poder carismático. Carismático não é só um carisma bom, tá, gente? O carisma também ele pode ser ruim. Então, eu posso exercer poder sobre você por meio disso, né? Um outro tipo de poder, que seria o poder tradicional, é o poder de pai e mãe, por exemplo. O poder de pai e mãe que eles têm sobre você não é um poder que está lá escrito numa lei. Olha, o pai, né? Você deve obediência ao pai, obediência à mãe. Não tem nenhum lugar que está escrito isso, a não ser na Bíblia, né? Que é um livro, mas não é um livro legal, jurídico, né? Então, isso é um poder tradicional. O próprio poder do padre, do pastor, também é um poder tradicional, tá? Então, esse seria um poder mais de acordo com a tradição, né? Então, algumas pessoas podem exercer poder sobre você porque é tradição que elas exerçam poder sobre você. Ou você também pode ser uma pessoa que, pela tradição, exerce poder sobre alguém. Por exemplo, você pode ser um pai, uma mãe, né? Que aí já exerce poder sobre o teu filho. Você fala, filho, vai lá na venda lá comprar uma Coca-Cola, comprar um refrigerante, né? Você está exercendo poder, porque vai o teu filho não ir, não é mesmo? Ou você pode exercer poder sobre o seu irmão, a sua irmã, né? É um poder tradicional, porque não está escrito em lugar nenhum que as pessoas têm que te obedecer ou você tem que obedecer as pessoas dentro do poder tradicional. Mas você obedece porque existe uma tradição, tá? E existe um terceiro poder, que é o poder legal, né? O poder jurídico, que está escrito numa lei. Por exemplo, nós não podemos sair por aí matando as pessoas, né? Porque além de ser uma prática que não é legal, né? Do ponto de vista religioso, espiritual, também é uma lei, né? Você vai ser punido, eu vou ser punida se eu sair por aí matando as pessoas. Então, você não faz por quê? Porque é uma prática
criminosa ou porque a sua religião, os seus valores morais estão imbuídos aí? Muitas vezes é as duas coisas, né, gente? Pela questão da espiritualidade, da religiosidade, quem tem, né? Mas também porque, juridicamente falando, né, legalmente falando, é uma lei. Então, ninguém sai por aí matando as pessoas, a não ser que ela saiba que a impunidade vai imperar. Aí é até outra coisa, né? Ou tem gente também que faz, que mata pessoas, mas aí entra outras questões, né? Como, por exemplo, feminicídio, né? Que também é uma forma, por exemplo, de uma pessoa achar que exerce poder sobre outra. Então, vocês estão vendo como o Weber, ele tenta estudar a sociedade, ele tenta compreender a sociedade por meio dos poderes, tá? Então, por isso que ele vai dizer que existem 3 formas de poder. Tá? Uma outra teoria do Weber é a de ação social. Tá? Ele olha para a sociedade não como um corpo lá, como o Durkheim, como o Comte, tá? Mas ele olha para a sociedade por meio das ações individuais das pessoas. Ele acredita que é o contrário do Durkheim. Em vez de ser as pessoas que formam um corpo, né? Aqui é o contrário. É como se as pessoas, as ações, né, individuais que vão se somando, se somando, se somando, e por fim nós temos uma grande concentração de ações sociais, tá? Que aí vai ser a sociedade. Então, ele prefere acreditar que as ações individuais, somadas a outras ações, é que compõem a sociedade, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui lá na Alemanha nazista. A Alemanha nazista, ela foi tida, né, sobre um único poder, que era o poder do Hitler, né? Então, uma ação de um homem, né, de uma única pessoa, reverberou até todas as pessoas acreditarem nele, né? E aí levou todas aquelas pessoas a cometerem crimes, né? Muitas vezes até por meio do poder legal que ele exercia também, né? Então, assim, a ação social, segundo o Weber, eram as ações individuais que juntas, somadas, né? É como se tu pegasse um mais um, aí um mais um mais um mais um. Se um fizer, né, não vai ter muita diferença. Mas se outro fizer também, e outro fizer também, e outro fizer também, e outro fizer também, aí sim nós vamos ter uma grande diferença. Que foi o que aconteceu na Alemanha nazista, tá? Né, uma diferença que até hoje a gente tem seus efeitos aí. Então, vamos pensar no lado bom, por exemplo. Se eu sou um indivíduo, uma cidadã, que faço uma coisa boa, vai fazer muita diferença para a sociedade? Não vai, né, gente? Não vai ter muito impacto. Mas se eu fizer, e outras pessoas fizerem, e outras pessoas fizerem, e outras pessoas fizerem, desculpa que a minha tela tá tremendo aqui, tá, gente? É porque eu me empolgo, aí eu já quero balançar as coisas aqui. Mas eu acho que vai dar para vocês verem direitinho aí. Então, gente, assim, as ações sociais, para o Weber, elas podem ser de 4 tipos, tá? A ação social relacionada a fins, né? Então, uma ação, você pode ter um fim para essa ação, um objetivo para essa ação, tá? Que é, por exemplo, digamos que eu quero comprar um ar-condicionado novo, porque aqui na nossa cidade é muito quente e eu quero, né, poder ter um pouquinho de frescor. E aí eu penso assim, olha, eu vou fazer uma ação. Vou lá na Bemol parcelar em 10, trocentas vezes. E aí eu penso, eu falo assim, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será? E aí eu penso assim, olha, se eu parcelar em 10 vezes e ficar tantos valores por mês, né? X valor por mês de prestação. Aí eu falo, vai dar certo, então eu posso pagar. Então, isso é uma ação racional, porque eu pensei antes de fazer,
tá? Então, isso é um tipo de ação social, segundo o Weber. Aí, eu posso pensar assim também, olha, na verdade, eu nem tô precisando tanto assim de ar-condicionado novo. Eu já tenho um em casa, mas é porque tá todo mundo comprando, né? Então eu vou mostrar que eu posso comprar também. Então eu vou lá e vou comprar assim mesmo. Isso já é uma ação social, mas como é que eu posso dizer assim? Uma ação social que ela não é tão racional. Porém, mesmo assim, eu estou pensando, né? Porque toda ação a gente pensa antes de fazer, então não deixa de ser racional. Então, ela está mais ligada a valores, né? A valores, não valores monetários, mas a valores morais, né? Então, por exemplo, se eu faço uma ação, por exemplo, esse exemplo do ar-condicionado ou um carro, né? Comprar um carro novo, não é nem que eu tô precisando de um carro novo, mas eu vou comprar um carro novo porque tá na moda, todos os meus colegas estão comprando, então eu vou e compro um carro novo. Isso é uma ação relacionada a valores, né? Porque na verdade eu penso nos valores morais, eu penso em como as pessoas vão me olhar a partir daquilo, né? Então, isso acontece muito nas redes sociais, né, gente? A gente meio que coloca as coisas lá para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo, né? Não deixa de ser. Então, são ações mais voltadas a valores morais, a valores tradicionais. Por exemplo, se eu quero passar uma imagem de que eu sou intelectual, de que eu sou, né, fodona, desculpe o termo até, tá, gente? Mas digamos que eu queira passar uma imagem assim, aí eu vou lá e começo a postar coisas muito intelectuais. E aí as pessoas vão pensar, nossa, como ela é intelectual, e eu vou falar, eu sou uma intelectual, né? Então, isso é uma ação. Eu penso antes de fazer, né? Eu raciocino antes de fazer, mas ligada a valores, né? Ligada a um valor moral que aquela sociedade vai retornar para mim, tá? Então, o terceiro tipo de ação que existe é a ação social afetiva, que são ações mais ligadas a afeto, por exemplo, comprar um presente do Dia das Mães, né? É uma ação que eu penso também antes de fazer, mas eu compro porque eu tô movida pelo afeto, né? Ou comprar um brinquedo para o meu filho, né? São ações que a gente faz que são afetivas. Um quarto e último tipo de ação é a ação social tradicional, que é aquilo que nós fazemos pela tradição. Lembra essa ideia de comprar o presente para a mãe? Esse exemplo que eu acabei de dar? Você compra um presente para sua mãe em qualquer época do ano ou você deixa para comprar lá no Dia das Mães? Muita gente aí vai dizer, olha, eu prefiro comprar no Dia das Mães porque minha mãe gosta, porque vai eu não comprar um presente, né, para minha mãe no Dia das Mães, né? Ou você pode fazer as duas coisas, comprar no Dia das Mães e comprar no resto do ano. Mas no Dia das Mães você tem que dar um presente, né? É que nem no Dia dos Namorados. Já pensou? Você chega na sua esposa, no seu esposo, na sua namorada, no seu namorado e fala assim, no dia 12 de junho, fala assim: oi, amor, não tem presente? Vai ter briga, né? Dependendo do casal, vai ter briga. Então, você faz esse tipo de ação porque ela é tradicional. Então, lembrando, gente, são 4 tipos de ações para o Weber, tá? Ação relacionada a fins, que é fim é objetivo, né? Quando eu tenho um objetivo racional, um objetivo prático. Uma ação relacionada a valores, que é quando eu faço isso pelos valores morais, né? Porque eu tenho valores morais. Eu dei esse exemplo do ar-condicionado, do carro, mas eu poderia ter dado o exemplo também, digamos, do papel que você não joga no lixo, que você, em vez de jogar no lixo, você joga, por exemplo, numa lixeira, né? E por que você faz isso? Porque um dia lá atrás você aprendeu que esses valores são valores bons, né? Então, assim, depende muito também do que é bom para você, né? O que vale aí para você. Então, a terceira seria a ação afetiva, que é essa que eu acabei de falar, do Dia das Mães, né? Presente, dar um presente para as mães. E a ação social tradicional, que já é essa ação social que é movida pela tradição.
Bom, eu vou ficando por aqui. Eu não quero estender muito esses conteúdos, porque eu sei que são conteúdos um pouco. Na verdade, eles não são difíceis, mas são conteúdos complexos. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham, né, internalizado um pouco. E qualquer dúvida, gente, pode falar comigo, tá? Na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. E eu espero que. Na semana que vem, não, gente, desculpa, vai ser na outra semana, tá? Mas espero que vocês fiquem com Deus. Obrigada a todos. Tchau, tchau.